Agora, para você que vai me perguntar se o que muda de verdade entre esses dois celulares é só o tal do 5G, a resposta é não. Eles têm sim algumas outras diferenças que com certeza vai mudar totalmente a sua experiência de uso com esse ou com o 4G, né? Com o 5G ou com o 4G. Então vamos fazer o seguinte, roda essa vinheta ligeirinho aí para eu poder contar para vocês tudinho. É claro que a primeira grande diferença que a gente percebe quando coloca esses celulares lado a lado é o 5G versus o 4G, né? Logo na caixa você vê logo que ele já tem a escrita aqui, ó, é 5G, viu meu patrão? É 5G. Mas não é só isso, gente. Tem várias outras coisas, né? Várias outras configurações que mudam. E por isso que eu falei para vocês que no final das contas, é por isso que é importante você assistir o vídeo de cabo a rabo para entender tudinho. Porque no final das contas, às vezes o que você precisa só tem no 5G. Ou talvez não. Talvez você diga, não, Gesiel, tu é doido, é macho. O 4G tá bom para mim, tá bom demais, macho. E ainda tem uma diferença considerável de preço, que de fato tem. Gira em torno aí de R$250, R$300 de diferença entre eles. Só que, claro, você vai pagar essa diferença de preço, vamos dizer aí 250 conto, e vai levar para casa um aparelho bem mais completo do que o modelo 4G. Então vamos lá, vamos começar a pontuar aqui essas principais diferenças? Em termos de design e tela, eles são exatamente iguais. Como vocês podem perceber, os dois têm tela curva. Essa tela que eu particularmente gostei demais, principalmente em se tratando de um celular mais focado no custo-benefício, porque os dois têm essa proposta. E aqui nós temos telas AMOLED com um nível de brilho absurdo que pode chegar a um pico máximo ali de 3.200 nits, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. Então, em termos de tela, não temos do que reclamar. Agora vem cá, Gesiel, é verdade que o modelo 5G tem a bateria menor do que a do modelo 4G? Pois é, pessoal, por incrível que pareça, é verdade. E a bateria do 4G tem 6.000 mAh, o que é uma bateria muito boa, com carregamento rápido, né, de 33 watts. E o modelo 5G, eles nem quiseram esconder, ó. Nem quiseram esconder, botaram aqui 5.520 mAh. É uma bateria inferior ao do modelo 4G, que arredondou ali, jogou lá para os 6.000 mAh. Mas calma lá, por quê? O processador, aqui é um ponto importante, tá? Que eu preciso que vocês prestem atenção, porque o processador, olha só, vou até entrar aqui em configurações, o processador do 5G é diferente, pessoal. Ele é diferente do 4G. Presta atenção aqui, ó. Vou entrar em configurações e aqui vocês conseguem ver que esse aqui é o 5G, é o Snapdragon 6 de terceira geração, e aqui nós temos o MediaTek Helio G100 Ultra. Não é querendo dizer que esse processador aqui é ruim, mas é claro que ele é um processador inferior a esse daqui. E, consequentemente, como esse processador aqui ele já é feito num processo mais tecnológico, né, de 4 nanômetros, eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos aqui, porque nem vem ao caso, mas querendo ou não, ele é um processador mais moderno, digamos assim, o processo de fabricação dele é mais atualizado. Então, ele vai ter uma otimização, um consumo energético menor do que o do 4G. Então, essa diferença de bateria no frigir dos ovos, no uso do dia a dia, talvez não reflita assim uma diferença tão grande, muito por conta do consumo energético do modelo 5G. E mais um detalhe, ele também conta com um carregamento rápido, só que aqui de 45 watts. E os carregadores vêm dentro da caixa, vocês já provavelmente assistiram ao unboxing, então não tem por que eu estar mostrando de novo. Mas olha só, os dois estão no Android 15, com a HyperOS 2.0, que ao meu ver é uma pisada na bola da Xiaomi, né? Poderia muito bem aqui já vir com o Android 16, com a HyperOS
3.0, mas não veio. Mas vai atualizar logo logo, que a Xiaomi promete até 4 anos de atualização. Aí temos ali, ó, versão do AnTuTu versão 11, como vocês estão vendo. O modelo 5G marca 839 mil pontos e o modelo 4G 595 mil pontos. Então é óbvio, né, que em termos de desempenho, o modelo 5G é mais rápido, é um aparelho mais esperto quando você está mexendo em determinados aplicativos, jogos e tudo mais. Você consegue perceber que ele, principalmente quando você coloca lado a lado, ele é muito mais esperto, né? Em vários momentos assim ele sai na frente em relação ao modelo 4G. Mas não para por aí, viu, pessoal? Por quê? Porque ele também, o 5G, ele tem NFC. É mais uma diferencinha que para você pode fazer muita diferença. Porque graças ao NFC, você vai fazer pagamento por aproximação e tudo mais. Como aqui no 4G você não tem o NFC, no caso a gente não tem o NFC, acaba que ele fica limitado, né, a fazer pagamentos ali por QR Code e tudo mais, mas não tem aquele método de pagamento por aproximação, onde você só encosta na maquineta e pronto, faz seu pagamento. Então é muito, muito mais prático. Por isso que eu falei para vocês que era importante assistir o vídeo de cabo a rabo, para entender perfeitamente qual desses dois modelos, caso você esteja em dúvida entre os dois, qual é mais adequado para você. E é claro que eu não posso esquecer de colocar o link aqui na descrição para você poder comprar com segurança na internet e pelo menor preço possível. Vou pesquisar os melhores preços, melhores lojas e direto no Brasil e vou colocar o link aqui na descrição. Vai aparecer também um linkzinho aqui, uma sacolinha aqui no canto do YouTube. Se você tiver pela TV, você clica aí, vai abrir o QR Code, você escaneia esse QR Code aí e vai direto para o link. Mas ainda falando sobre desempenho, vou mostrar para vocês um pouquinho da jogatina nos dois aparelhos, começando aqui pelo modelo 4G, que como vocês podem ver, ele até que se comporta bem, roda com uma certa tranquilidade, dependendo do jogo. Se for um jogo extremamente pesado, ele vai capengar. Então, em alguns momentos ali pode ser que você enfrente lentidão, aqueles mini lags que podem influenciar na sua jogatina. Agora, falando do modelo 5G, como eu mencionei para vocês, ele tem mais fôlego, ele tem mais poder de processamento. Então, eu peguei e abri o mesmo jogo, e eu não sei se é perceptível para vocês, mas ele consegue rodar com um pouco mais de facilidade. Então, aquela lentidão, aquele lag que pode acontecer em um momento ou outro ali da partida, aqui nesse modelo fica muito mais difícil de acontecer. Bom, mas eu não sei para vocês, mas para mim tá ficando cada vez mais claro que faz sentido existir uma diferença de preço entre esses dois modelos, porque o 5G, ó, em termos de configurações, ele tá aqui, ó, tá se distanciando do modelo 4G. Mas agora vamos falar de um ponto que eu não sei se vai ter tanta diferença assim. Precisamos colocar lado a lado. E eu estou me referindo a elas, as câmeras. Lembrando, pessoal, que o 4G só tem basicamente uma câmera. O 5G tem duas câmeras. Não se deixe levar pelo tanto de buraquinho não que tem aqui não, ó, de essas bolotinhas aqui, que nem tudo isso é câmera, viu? Deixa eu abrir aqui o aplicativo e logo de cara vocês já conseguem perceber o seguinte, ó. Câmera de 1x, os dois têm. E as duas são de 108 megapixels. Só que aí, no modelo 5G, a gente tem a câmera Ultra Wide, a câmera mais aberta, com 8 megapixels de resolução. O modelo 4G não tem, ó, ele só tem basicamente, é realmente uma câmera, cara. Aquele outra bolotinha que você vê lá é um sensor para o modo desfoque, esse modo retrato aqui, que você não consegue utilizar individualmente. Já em termos de câmera frontal, temos aqui 20 megapixels nos dois e é claro que a gente precisa colocar esses aparelhos lado a lado assim, ó, 1, 2, 3 e
Pronto. E precisa tirar umas fotos, precisa gravar uns vídeos para a gente realmente entender que se o 5G consegue ter uma qualidade superior ao modelo 4G, porque em termos de megapixels, como vocês viram, é basicamente a mesma coisa, mas eu já expliquei para vocês em quase todos os meus vídeos que megapixels não é tudo. Tem muitas outras coisas que influenciam no final, na qualidade final da foto, do vídeo e tudo mais. E se você nunca me viu explicando toda essa questão, né, que não dá para levar a ferro e fogo, a câmera é de 108, tu é doido, vai dar uma peia numa câmera de 50 megapixels, por exemplo. Se você não viu eu falando isso, é porque você não está inscrito no canal, então eu já recomendo muito que você se inscreva e ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E todo mundo, sem exceção, clica no botão de gostei para me incentivar a trazer mais vídeos legais para vocês, comparativos como esse aqui, ó. Mas vamos deixar de lero-lero, vai se inscrevendo aí, porque eu vou agora mostrar para vocês as fotos lado a lado. Vou começar aqui o teste pela câmera frontal, olha só, presta atenção aqui. Câmera frontal, será que vai dar diferença? Porque eles têm os mesmos 20 megapixels, mas olha só que interessante, eu vou aproximar mais um pouquinho e vocês vão perceber que sim, nós temos aqui uma pequena diferença de nitidez, consequentemente de qualidade. Eu não sei se é tão perceptível assim, mas olha só a minha testa. Aqui, na foto tirada com a versão 5G, você consegue ver tranquilamente essas marcas de expressão que eu tenho aqui na testa. Olha só, esses defeitos, espinhas e um monte de coisa. Já aqui no 4G, ele dá uma suavizada. Você percebe que ele não consegue ter tanta qualidade, né, nos detalhes. Aqui mais embaixo também, né, na questão dos pelos aqui, ó, da barba. Aqui a gente já vê mais ou menos a mesma coisa. Ó, tá vendo? Um pouco desfocado. Então é nítido que o 5G tem mais nitidez. E isso é muito interessante, porque ao olhar apenas os números, a gente acha que não vai ter diferença nenhuma. Eu até peguei aqui, ó, na mesma situação e eu tirei uma foto com o modo desfoque, o modo retrato, para a gente ver se o recorte dos dois é bom, se o bicho é arretado mesmo. E de fato, temos um resultado aqui bem semelhante. Olha só, não tem aquele serrilhado chato na divisa, onde ele desfoca o fundo da imagem. Só no cabelo, que é uma região realmente muito complexa, muito difícil, até os celulares mais sofisticados, top de linha, eles também erram, né? Muitas vezes eles erram assim no recorte do cabelo. Mas nesse caso em específico aqui eu não tenho do que reclamar em relação a isso. Só, lógico, aquela questãozinha que eu expliquei para vocês da nitidez que o modelo 5G consegue nos entregar. Ela é um pouquinho melhor. Vou aproveitar e abrir essa imagem aqui, que eu tirei durante a gravação do vídeo, com a câmera frontal também, e olha só como é mais perceptível ainda a questão da nitidez. Ó, vou colocar meu rosto aqui e meu rosto aqui, e aí você consegue ver que o 5G, ele traz muito mais detalhes, né? O cabelo aqui, ó, ele tem mais um aspecto natural de cabelo mesmo. Aqui não. Aqui no 4G, a gente tem, não sei, uma aberração, digamos assim, não no mau sentido, né? Mas uma aberração no sentido de o fio do cabelo, os fios de cabelo aqui, eles criam eles se querem mesclar com outras informações, fazendo com que perca um pouquinho dessa naturalidade que a gente enxerga aqui na foto tirada com o modelo 5G. E claro, no geral, a imagem tirada aqui com o 5G é bem superior, principalmente em condições de baixa luz, né? Quando a luz vai embora, a qualidade geralmente vai junto. Agora vamos ver o resultado, a diferença das câmeras traseiras. Olha só, gente. Tirei foto aqui, ó, com um X, os dois celulares usando um X ali, a câmera principal dos dois. A gente consegue perceber uma diferença de cor. O modelo 5G, ele traz um pouquinho mais de colorido para a imagem, que na maioria das vezes isso reflete como qualidade, como uma foto mais bonita. Não necessariamente é a melhor imagem, mas nesse caso aqui, sim, de fato, temos uma foto, na minha opinião, uma foto melhor. Um pouco mais de detalhes, né? Aqui, ó, na água, o reflexo que a água gera. Então, todos esses mínimos detalhes aqui que a gente consegue enxergar, na minha opinião,
no modelo 5G estão bem melhores do que aqui no 4G. Não que a foto com 4G seja ruim, até porque a proposta dele não é ter as melhores câmeras do mundo. Então, levando em consideração o que ele custa versus o que ele entrega, não dá para dizer que é ruim, tá, gente? De jeito maneira. É que quando a gente coloca lado a lado, aí o bicho pega mesmo. Eu vou até aproveitar e vou mostrar para vocês um teste que eu fiz usando o 3x. Eles têm o 3x, que é um zoom digital, e nós temos uma diferença até maior em relação à qualidade. Vou aproximar aqui um pouquinho. Olha isso, gente. Olha a qualidade da foto tirada aqui com o modelo 5G. A gente consegue perceber, né, todos os mínimos detalhes aqui. Já na foto tirada com o 4G, ela quer meio que os detalhes eles vão meio que embora, né? Ele some um pouquinho, essas gotículas aqui não ficam tão evidentes quanto a gente consegue ver no modelo 5G, que entregou uma foto, na minha opinião, muito mais bonita, né? Muito mais agradável de se ver. E assim, não só isso, porque o modelo 5G entrega uma câmera ultra-wide. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui 3x, comecei ali por 3x nos dois aparelhos, a gente tem sim aquela diferença considerável usando o 3x dos dois celulares, muito melhor a qualidade aqui do 5G. Se a gente vem aqui para a foto de 1x, aí a diferença já não é tão gritante assim, não é tão perceptível. Você vê que o modelo 4G também nos entregou uma qualidade boa, muito boa por sinal, gostei dessas fotos, olha como ficou legal, cara, aqui a amora, né, se eu não me engano essa fruta aqui se chama amora, coloque aí nos comentários que eu tô na dúvida agora, mas olha como ficou bonito, cara, conseguiu trazer a textura ali das folhas, da água escorrendo ali, né, por aquela folha, olha que legal, né, realmente fotos muito bonitas. Mas aí o grande X da questão é que o modelo 5G tem a ultra-wide. Então, numa situação onde a gente não consegue se afastar da pessoa, do objeto, da coisa, a gente simplesmente coloca na ultra-wide e pau, tira a foto, faz o vídeo e olha só o quanto mais ela consegue enxergar mesmo os celulares estando na mesma distância. Olha só, a gente consegue enxergar aqui o que é que tem, né? As árvores que estão ali ao redor e tudo mais. Então é legal, é muito interessante ter uma câmera ultra-wide para determinadas situações. Então, se você tinha alguma dúvida que existe de fato diferença em termos de qualidade de câmera, eu acho que essa dúvida foi sanada, acabou de ser sanada, porque eles realmente têm uma diferença. Em alguns momentos a diferença é pequena, em outros momentos a diferença é grande, como por exemplo aqui, né, o colorido realmente muito mais forte no modelo 5G e é uma imagem com um pouco mais de qualidade do que a gente encontra no modelo 4G. E só lembrando, pessoal, que tem várias e várias outras fotos que vocês conseguem ver na pasta que eu crio lá no Google Drive, né? Eu deixo o link aqui na descrição, então vocês podem ir lá verificar essas imagens, essas e outras na resolução original, dar um zoom, verificar ali nos mínimos detalhes, como eu sempre digo para vocês, né? É por isso que vale muito a pena você se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo isso. E agora chegou a hora de a gente descobrir se tem diferença em relação à qualidade de gravação de vídeo ou é conversa para boi dormir. Estou começando o teste aqui pela câmera frontal em Full HD 30 fps, que é o máximo que eles suportam nessa câmera. Estou caminhando aqui segurando os dois celulares na mesma distância, então preste atenção aí na estabilização, na captação de áudio, todos os detalhes. Infelizmente, né, hoje não teremos sol, está totalmente nublado, inclusive está chuviscando, já levei uma chuvinha aqui, os celulares estão todos molhados. Não muito molhado, mas né, tem bastante pingo d'água aqui neles. Mas isso não tem problema, porque como eu falei para vocês, eles têm sim a certificação ali de resistência à água, né? Eles não são a prova da água, mas são resistentes. Mas vamos ver como é que fica a qualidade na câmera traseira. Câmera traseira em ação. Só que aqui nós temos uma diferença, porque a resolução máxima que o 4G suporta é o Full HD 60, que é o que eu estou gravando agora. E a resolução máxima do 5G é o 4K 30 fps, que também é o que eu estou utilizando agora. Coloquei a resolução máxima que ele suporta, né, os dois.
e botei aqui para gravar. Não quero nem saber quem botou Bob em careca. O negócio é a gente descobrir aqui se tem realmente diferença em relação a isso ou não. Vou apontar para o céu aqui branco, que só ele estourado. Eita, rapaz. Mas é isso, gente. E aí, viram muita diferença ou não? Preste atenção também na captação do áudio, porque muitas vezes, quando você muda de câmera, a qualidade do áudio também muda. É interessante isso, né? Tem celular que consegue capturar o áudio muito bem quando está usando as câmeras traseiras e quando é a frontal não fica tão legal. E vice-versa, às vezes acontece isso. Outro detalhe, o 5G tem câmera ultra-wide, então eu vou filmar com a ultra-wide e o 4G não tem, então ele vai continuar com a de 1x. Pronto, pessoal, no mesmo lugarzinho que eu estava, olha só, parei de gravar, mudei aqui para a câmera ultra-wide e comecei a gravar. E olha só a diferença de angulação, a quantidade de imagem que a gente consegue ter na mesma distância que eu estou, né, que eu estava, na verdade, com o braço esticado. Então essa é a grande vantagem da câmera ultra-wide. Geralmente ela tem sim uma qualidade inferior, inclusive ela só grava em Full HD 30 fps, assim como na câmera frontal. Mas naquelas situações onde você precisa realmente enquadrar bastante coisa e você não consegue se distanciar do objeto, da pessoa, da coisa, então a câmera ultra-wide é útil nessas situações. É claro que no geral mesmo você vai largar a câmera de 1x e acabou-se o que era doce. Então é isso, pessoal. Acho que depois de tudo que eu mostrei para vocês, já deu para ter uma noção aí se vale a pena pagar um pouco mais caro e levar o 5G para casa ou um pouco mais barato e levar o 4G para casa. Eu já mostrei, né? Coloquei lado a lado, fiz a minha parte, agora quero que você coloque aí nos comentários a sua opinião. Coloque aí, Jaziel, eu levaria o 5G. Ou então, não, leva o 4G que é mais barato, rapaz. Tu é doido? Pra mim tá bom demais. Então coloca aí nos comentários e se você quiser pagar mais barato na internet, com segurança, tem o nosso grupo aqui do GT Ofertas. Esse grupo é arretado demais, a gente posta lá em primeira mão cupom de desconto, promoções e um monte de coisa legal para vocês. E o melhor, você não paga nada para participar dessa comunidade. Então tem o link aqui na descrição, vai lá caso você ainda não esteja. Acredito que a maioria de vocês já estão, então é isso, um forte abraço e tchau!